o iceberg dos livros e quadrinhos perdidos do canal do Semineus. E você que está vendo no YouTube, deixe seu like, a sua inscrição e bora pro vídeo. Sejam bem-vindos a mais um vídeo de iceberg aqui no canal. Desta vez, nós continuaremos a série explorando os icebergs de mídias perdidas. Já cobrimos aqui o iceberg. Por que ele deixa embaçada a imagem do iceberg? Tipo, se um dia ele ver o meu react... É por copyright ou porque ele quer? É uma dúvida genuína. Uma dúvida genuína. Dos jogos perdidos, dos filmes perdidos e das mídias perdidas Acho falsas. Que eu vi esse dos e filmes. Dessa vez, nós exploraremos o iceberg da literatura perdida, cobrindo mídias como livros e quadrinhos, por exemplo. Este é o primeiro iceberg dessa série que não foi feito por mim, então eu deixarei o post original aí na descrição. Então, sem mais explicações, vamos ao iceberg. É, aquele menino lá que eu não gostei. Camada 1. Ó, a musiquinha louca aí. Beowulf. Beowulf é um poema épico medieval que conta a história de um lendário guerreiro escandinavo conhecido como Beowulf. O poema data sua criação entre o século VIII até o século XI, sendo assim um trabalho com mais de 1000 anos. E ele também é conhecido como o trabalho literário mais antigo da língua inglesa, e o seu autor original é completamente desconhecido. Mesmo que a maior parte do poema esteja disponível, muitos dos seus fragmentos foram completamente perdidos, principalmente por causa de um incêndio que aconteceu em 1731 em um prédio onde os manuscritos estavam. Pô, esses incêndios acabam com As muita obras coisa legal. perdidas de Shakespeare. Shakespeare, que provavelmente é o maior autor da história, possui alguns trabalhos que foram perdidos pelo tempo, sendo o mais famoso deles uma peça que ficou conhecida como a História de Cardenio, que se especula ser uma adaptação de um dos capítulos do livro de Dom Quixote. A peça foi apresentada duas vezes, uma em 1613, já nos últimos anos de vida de Shakespeare, e em 1653, já quando o autor já tinha falecido, e o conteúdo da peça nunca foi encontrado. Às vezes ele não gostava muito, né? Às vezes ele já tava lá pra bater as botas. Parou, mano, escreve mais uma aí. Aí ele escreveu meio de qualquer jeito, não fez muito sucesso, não foi muito pra frente, né? Às vezes pode ter dessas também, né? Byron. Lord Byron foi um dos mais influentes escritores do movimento romancista inglês, o qual seus trabalhos foram de grande influência para as figuras como Tolkien, o escritor de Senhor dos Anéis, e principalmente para Lovecraft, conhecido como fundador do gênero. Cara, pior que eu não conheço muito do Lovecraft, mas desde o vídeo da Reply, eu sou hater do Lovecraft. Eu fui conhecer mais dele depois do vídeo da Reply, onde ela falou que ele era homofóbico, racista, machista e todos os caralhos. Aí eu vejo a cara dele e já fico... Eu sei da importância dele, eu sei que ele tem muita história legal, mas eu sempre fico... racistinha, né? Sabe? Aí eu não vou muito com a cara dele não, mano. De Senhor dos Anéis, e principalmente para Lovecraft, conhecido como fundador do gênero do horror cósmico e do icônico personagem Cthulhu. Sim, isso que é foda, né? Na época isso aqui era normal, né? Os caras... Era maluco, né? Acreditar nessas paradas. Conhecido como fundador do gênero do horror cósmico e do icônico personagem Cthulhu. Byron escreveu várias das suas memórias nos anos finais de sua vida, entre 1818 e 1821. Houve tentativas para se publicar esses escritos, porém com a sua morte, em 1824, alguns dos seus colegas estavam com medo de sua reputação ser manchada por causa desses escritos, e simplesmente decidiram destruí-los completamente. Ato esse que ficou conhecido como o maior crime da literatura. Muitos teorizam que isso vem principalmente relacionado à sua orientação sexual, já que Byron poderia ser considerado bissexual, algo que era bem mal visto na época. Gente, ele tinha um jeitinho assim, sabe? Meu gaydar não fala. Só pela pintura aqui eu já percebi. O discurso perdido de Abraham Lincoln. Durante uma convenção na cidade de Bloomington, no estado de Illinois, em 1856, o até então candidato à presidência do país, Lincoln deu um discurso de 90 minutos enfatizando a importância da vitória republicana para impedir o avanço da escravidão para o oeste do país. E é dado a esse discurso os créditos por ter impulsionado a carreira política de Lincoln. No local,
William Herdon, o biógrafo de Lincoln, tentou transcrever o discurso enquanto ele era apresentado, porém ele desistiu após 15 minutos. Posteriormente surgiu uma suposta transcrição do discurso publicada em uma revista em 1896, porém se acredita que ela não é uma transcrição fiel ao discurso original, que é considerado por muitos ainda perdido. Pô, mas eu fiquei com dó do cara, né? Imagina 15 minutos, o cara lá falando e ele tendo que escrever na mão ali. Nossa, ele falou, ai tá, 15 minutos já, não tô conseguindo acompanhar, desisto. Pena que, né, o discurso foi pica, né? Seria bom ter, né, a transcrição. Mas eu entendo o cara desistir. O Superman de 1933. Esta foi, de fato, a primeira aparição do personagem Superman em formato de quadrinhos, 5 anos antes da aparição na Action Comics número 1. O personagem criado pela dupla Jerry Siegel e Joe Shuster apareceu pela primeira vez como um conto chamado Reign of Superman, publicado em junho de 1933, onde o personagem na verdade era um vilão, que apesar de ser bastante rara, não é uma mídia perdida. Já sua primeira aparição em quadrinhos foi feita logo depois da publicação do conto. Mas dessa vez, a dupla fez ele um herói ao invés de um vilão. E após finalizarem a história, eles ofereceram o quadrinho a vários editores, mas todos recusaram. E com isso, Siegel destruiu todas as cópias do quadrinho por frustração pela sua história ter sido recusada. E apenas a capa do quadrinho sobreviveu. Caramba, que loucura! A Biblioteca de Alexandria. A biblioteca... Nossa, imagina... Caraca, então a primeira história do Superman foi super mal e ninguém quis. O cara tocou fogo, mano. Que loucura. E a primeira aparição ele era um vilão, mano. Você vê, né, como as histórias elas vão se transformando até virarem um sucesso, né? Que doideira. A Biblioteca de Alexandria foi um dos maiores centros de conhecimento da humanidade e uma das 7 maravilhas do mundo antigo, construída após a conquista do Egito por Alexandre o Grande e a fundação da dinastia Ptolomaica. Acredita-se que a biblioteca abrigava entre 30 mil e 600 mil obras literárias, porém ela sofreu vários danos ao longo dos anos, como um grande incêndio, até que durante o domínio romano, a biblioteca veio completamente abaixo, levando praticamente todas as obras que estavam disponíveis em seu catálogo. O duro do papel é que ele queima, né, mano? Igual o chat. Os quadrinhos do Sonic da arte. Durante a época de publicação dos quadrinhos do Sonic pela Art Comics, que durou mais de 260 edições, um dos roteiristas responsáveis pelo quadrinho, chamado Ken Penders, ficou conhecido por ter um legado sombrio com o personagem, e ele é considerado pelos fãs como o cara que destruiu os quadrinhos do Sonic. E isso ocorreu porque Penders criou diversos personagens para o universo do mascote da SEGA, e após ter sido retirado da revista, Penders entrou em um embate legal contra a editora para recuperar os direitos dos personagens que ele havia criado, o que fez com que um dos arcos dos quadrinhos chamado Endangered Species tivesse que ser reescrito para retirar todos os personagens de Penders da história, criando basicamente um reboot, mesmo que os quadrinhos originais já estavam em estágio avançado de produção, com várias edições praticamente prontas e que estão atualmente perdidas. Caramba! A versão alternativa da Morte em Família. Em um quadrinho... Então, né? Meio que nada consegue durar pra sempre, né? Se é papel, pode queimar, pode uma traça comer, pode a chuva derreter, pode o grilo mijar em si. Tem muitas opções. E o digital, às vezes, pode só sumir. Às vezes pode ter uma perda de arquivo e sumiu. É foda, nada é pra sempre, mano. A versão alternativa da Morte em Família. Em um quadrinho especial do Batman, lançado em 1988, há um embate do herói contra o seu maior arqui-inimigo, o Coringa. E na cena final do quadrinho, existe um cliffhanger que deixa no ar se o vilão conseguiu ou não matar o fiel parceiro de Batman, o Robin, que naquele momento se tratava da segunda versão do personagem, sendo a identidade secreta de Jason Todd. E os autores deixaram na mão dos leitores decidir o destino do personagem, podendo escolher se o Coringa teria sucesso em matá-lo ou Robin conseguisse... Não deixa na mão dos fãs, não deixa pra galera votar. A galera sempre vota na pior opção possível. As pessoas não sabem votar. A live é um exemplo disso. Ninguém sabe votar nessa live. Quando votam, empatam a votação ou votam na pior opção possível. Não deixa na mão do público, velho. Votaram pra matar um moleque de 14 anos. E tá errado? Vamos matar adolescente. Brincadeira, nossa, não me cancela.
Vamos matar todos os adolescentes da face da Terra? Yes, vamos! Só o engraçado sobre essa votação, Katia, que a DC tava achando que ninguém ia votar pra matar o Robin. Só que mesmo apertada, acabou vencendo a opção de matá-lo. Anos depois se descobriu que boa parte das ligações vieram de um armazém. Spam antes dos spams comerciais. Caralho, então, tipo, meio que era um cara lá que queria muito que o Robin morresse. Que ficou ligando até conseguir. Caramba, véi. Sair vivo disso. Pelo fato do personagem não ser tão querido pelos fãs, eles optaram por matá-lo. E na edição seguinte, os leitores poderiam presenciar a despedida de Jason dos quadrinhos do Homem-Morcego de uma maneira bem trágica. Porém, apesar disso, muito se especulou se havia sido feita uma versão alternativa onde o personagem sobreviveria. E de fato ela existe, mas nunca foi lançada ao público, apesar de alguns painéis terem sido divulgados ao longo dos anos. Tinha que estar preparado, né? The Best of the Worst. The Best of the Worst foram tirinhas de quadrinho feitas pelo animador britânico Ed Good, que é considerado o predecessor do seu trabalho mais popular, o Elseworld, sendo talvez a maior série animada da história da internet. As tirinhas nunca foram publicadas e não se sabe exatamente o motivo, mas se acredita que foram devido a vários problemas que Ed possuía em seu computador, que o impossibilitava de postar as tiras com frequência. O fato é que infelizmente Ed faleceu bem jovem, aos 23 anos, devido a um câncer em 2012. E coitado, PC da Xuxa, câncer, ele teve as piores coisas da humanidade. Eu acho que isso aqui deve ser uma coisa muito popular lá pros gringos, né? Pra gente aqui, acho que não é tão conhecido. Camada 3. Bionicle Legends Invasion. Esse seria um livro dentro de uma série baseada na popular franquia da Lego. Apesar do sucesso dos livros anteriores, o último livro lançado não tinha ido muito bem em vendas, e a editora decidiu retirá-lo da sua agenda de publicação, já que este livro não era muito importante para a história principal e só servia para desenvolver os personagens. E o livro não foi completo, sendo que apenas um pouco menos da metade dele foi escrito. E além disso, o computador do autor acabou sendo danificado, fazendo com que o rascunho do livro fosse perdido para sempre. Yggdrasil. Yggdrasil era uma série de tirinhas publicadas entre 1989 e 1993, escrita e desenhada por Jeff Kinney, conhecido por ser o autor da aclamada série Diário de um Banana. Kinney fazia essas tirinhas para o jornal de sua universidade, e quando a sua publicação original foi terminada, Kinney tentou publicá-las em um jornal tradicional, porém foi rejeitado, o que fez com que ele decidisse escrever um livro que posteriormente se tornou o Diário de um Banana. E então era as portas se fechando, entendeu? Para que ele fizesse um sucesso maior depois, entendeu? Às vezes, não vamos publicar isso aqui não. Ele fala, tá bom, vou escrever outra coisa então. E aí sai uma coisa melhor, mas às vezes a vida tem dessas. Decidi escrever um livro que posteriormente se tornou o Diário de um Banana. E por muito tempo, Yggdrasil foi basicamente esquecido, com muita pouca informação sobre ele disponível. E o público geral só ganhou conhecimento do mesmo depois do lançamento de uma biografia do artista, onde contava a história da criação da tirinha, além de disponibilizarem algumas delas na biografia. Porém, só foi em junho de 2021 que todas as tirinhas foram encontradas após um usuário encontrar o acervo de jornais da universidade, e atualmente elas podem ser lidas na internet. Young Allies. Então, no ano de 2010, ficou perdida por muito tempo, mas ainda tem acesso, né? Conseguiram achar, pelo menos, o Yggdrasil aí. Cara, pior que eu também lembrei de Look Back. A menininha lá que desenhava mal, mas que as tirinhas eram legais, em comparação com a outra que desenhava tudo muito bonito, mas não tinha história. Também pensei nisso. Young Allies. No ano de 2010, a Marvel criou uma nova equipe de super-heróis chamada de Young Allies, que consistia em um grupo de heróis adolescentes. A série lançou 6 edições. É a irmã da Gamora lá, a Karen Gillan, só que mais esquisita. Um pouco mais esquisita. Como é que era o nome dela? Nebula, um protótipo da Nebula aí. Da revista, e planejava lançar uma 7ª que havia sido finalizada, mas não foi lançada pelo abrupto cancelamento da série por causa das baixas vendas, restando apenas a sua capa e uma sinopse. As peças de mistério de Convent. Essas eram peças teatrais religiosas performadas na cidade de Convent, na Inglaterra, de 1392 a 1579, e elas se diferenciavam das outras
por retratar cenas do Novo Testamento da Bíblia, enquanto o padrão era encenar histórias do Velho Testamento. E se acredita que o próprio Shakespeare presenciou algumas dessas peças, e que elas foram de grande influência no seu trabalho. Porém, depois de alguns séculos de prática, as peças foram duramente reprimidas pelo governo após reformas da igreja, que tinham como objetivo se afastar do catolicismo romano. E com isso, grande parte das peças foram completamente destruídas no processo. Cara, pior que é meio estranho lidar com coisas perdidas, né? Coisas destruídas. Tipo, ao mesmo tempo que meio que dá pra salvar tudo com a internet, ao mesmo tempo tem muita coisa que se perde. Aí é estranho ver que, tipo, tem uma caralhada de coisa que simplesmente foi apagado, que em algum momento existiu, pessoas compraram, leram, mas que não tem mais nada. Não é estranho? Por isso que meio que eu gosto de salvar as coisas, sabe? Né, as fotos de quando eu era adolescente, que hoje em dia eu não tenho mais nada. Às vezes eu fico com saudade, sabe? Eu queria ver as fotinhas e como não tenho mais, né? Perdi tudo. E é estranho, né? Lidar com o sentimento de perda de arquivo, sendo que, tipo, dá pra salvar tudo hoje em dia e os bagulhos serem perdidos, não é estranho? É foda, né? Sei lá, é um sentimento, assim, tipo, caraca, dá pra perder coisas mesmo dando pra salvar praticamente tudo ainda. Dá uma tristeza, assim. Parece que... Porque se não tem prova, meio que... não existe mais, né? É estranho, né? Dá dó. É triste pensar. Foda. Camada 4. Maldito Drive, caro. Drive custando R$500. 2 tera, R$500 anuais. Maldito Drive, malditos capitalistas. É assim que as coisas se perdem. Dá pra salvar, mas as pessoas querem ganhar mais dinheiro. Ou não perder dinheiro e as coisas se perdem. Monster Killers. Monster Killers é uma webcomic obscura feita por um artista chamado Kerry Chastain, que chamava atenção pelo seu humor surrealista. Os quadrinhos eram publicados em um site com domínio próprio, que em 2015 teve o seu domínio expirado e retirado do ar. E no momento, a autora se recusa a disponibilizar o seu trabalho. Porém, algumas tirinhas foram recuperadas e postadas na internet. Revista Recreio. A Recreio foi uma revista infantil mensal. Nossa, a revista Recreio era muito foda, cara. Eu gostava demais, mano. Minha avó nunca comprou pra mim, mas na escola tinha. Aí eu pegava. Mas acho que eu nunca peguei assim pra mim. Apesar de ter tido uma que eu queria muito. Que era sobre o filme Alice no País das Maravilhas. E por algum motivo, quando eu era mais nova, eu tinha meio que muito... Eu não queria falar a palavra hiperfoco, né? Mas eu gostava muito de Alice no País das Maravilhas. Eu tinha um livro da Alice no País das Maravilhas. Eu tinha os gibis da Turma da Mônica que tinha Alice no País das Maravilhas. Eu gostava de todas as versões de Alice no País das Maravilhas. Aí tinha uma revista Recreio que falava do filme Alice no País das Maravilhas, live action, sabe? Que tinha lançado. E aí, eu acho que essa revista eu acabei pegando pra mim, mano. Eu acho que foi a única, assim. Mas eu adorava a revista Recreio, cara. Era da hora demais, mano. Não acredito que isso aqui virou Lost Media, velho. Ó, vai ser muito triste se isso aqui virou Lost Media. Eu sei que não tem mais, né? Mas se não tem nada salvo, é muito triste. Sua primeira edição em 1979 e a última em 2018, com alguns hiatos durante esse tempo. A revista era conhecida por trazer vários brinquedos junto dela, como o famoso Electronics, por exemplo. Porém, o acervo completo da revista não está disponível. Entretanto, é possível achar várias delas espalhadas pela internet. Ah, então assim, ainda tem como achar, né? Ainda tem como achar. Deixa eu ver. Aqui, essa daqui. Era muito fã dessa edição aqui, velho. Mas no fim nem sei o que eu fiz com ela. Eu lembro que dentro dela acho que tinha uma receita de bolo da Alice no País das Maravilhas. Nossa, agora eu tô recuperando memórias aqui, velho. A minha escola também fez uma carta pra revista Recreio. Tipo, ela fez a gente ficar em dupla pra escrever uma carta, só que aí no fim, tipo, as nossas cartas não foram enviadas, pelo que eu me lembro bem. A professora escreveu uma carta geral e uma foto da sala, se eu não me engano. Mandou pra lá. As nossas cartas não foram usadas. Me senti traída. Acho que a sala inteira se sentiu traída.
O pior é que tem muita coisa, né, que se perde com o tempo. Muita Lost Media por aí, né, mano? O filme da Alice no País das Maravilhas eu vi. Vi na escola, inclusive. Vamos rever? Agora deu vontade. Deu vontade de rever o Alice no País das Maravilhas. Eu sei que tem uma continuação da Alice através dos espelhos, mas parece que não é muito boa. E eu acho que, inclusive, passou na escola também, mas eu não consegui ver esse filme na escola porque era um filme e estavam passando na aula vaga de outra sala. Aí foi a minha vez da minha sala ficar de aula vaga, aí mandaram a gente pra sala que tava tendo filme, só que o filme já tava na metade. Aí eu nem prestei atenção, porque eu fiquei, não vou assistir o bagulho que tá pela metade. Caralho, muitas memórias vindo aqui. Muitas memórias sendo memoriadas, relembradas aqui. Whatever Happens to Moxie. Esta é uma webcomic lançada no ano final de exibição de Moxie Show, que é considerado o primeiro programa original da Cartoon Network. O quadrinho, assim como A Morte em Família, tinha o seu destino decidido pelos leitores que votavam através do site da Cartoon e decidiram qual era o destino do personagem. Porém, o quadrinho sumiu da internet e a única coisa recuperada é um único painel. Caramba, sobrou foi nada. Livros cancelados de Star Wars. Dentro do que é conhecido como o universo expandido de Star Wars, existem diversos livros que expandem a história dos filmes, junto de jogos e quadrinhos, por exemplo. Mas principalmente durante o antigo... Cara, esses dias eu tava vendo um vídeo do Quadrinhos da Sarjeta, onde ele tacou o pau em Star Wars. Eu fiquei, gente... Que isso, cara? Nossa, eu acho que tudo que tinha pra falar mal de Star Wars, ele falou naquele vídeo lá. Eu fiquei... Caramba! Eu nunca assisti, né? Nunca assisti Star Wars. Aí eu só vi o ponto negativo lá do Quadrinhos da Sarjeta e fiquei, caramba! Como assim? É tão ruim assim? Mas sei lá, né? É que o foda é que os filmes de Star Wars é muito antigo, senão eu daria uma chance. Meu Star Wars é Duna. Sou muito fã de Duna. Nossa, nunca apareceu nada assim no TikTok pra mim de Star Wars. A única coisa que eu sei de Star Wars é que as latas da Coca-Cola tá cheia de Star Wars. Os filmes antigos de Duna, não. Às vezes eu fico um pouco curiosa pra ver, porque tem um pessoal que fala bem. Apesar de muita gente falar mal. Mas aí eu fico curiosa pra ver, mas não vi os antigos, não. Gosto dos novos. E do livro, que eu tô na metade do primeiro livro ainda. Mas uma hora eu termino ele. Filme antigo não é muito a minha praia, viu? Por isso que eu não vi Star Wars ainda. Mas Exterminador do Futuro 1 e 2, primeiro que foi patrocinado. E segundo que, acho que é o 1, né? Que tem uns efeitos especial meio estranho. Mas no geral ele envelheceu bem, velho. Tirando aquela parte lá que ele tá no espelho lá, tal, aqueles efeitos ali... É ruim. Mas no geral, envelheceu bem aquele filme. Mas se alguém patrocinar, nós vê. A gente vê entre 2025 e 2027. Algum dia, entre esses anos aí, a gente assiste. Mas principalmente durante o antigo universo expandido, que é hoje conhecido como Legends, houve livros que foram cancelados e nunca lançados por várias razões diferentes. Como o livro Escape from Dagu, que era um livro protagonizado pela personagem Shakti, que apesar de ter sido completo, o seu lançamento foi cancelado pela editora por acreditar que o livro focado na personagem não venderia bem. E ao invés disso, eles lançaram o livro Dark Resenvu, que era um livro focado no Yoda, que era um personagem mais vendável de acordo com a editora. Além dele, há também um caso de uma série de livros inteira chamada de Sword of the Jedi, que seria a história mais ao futuro da timeline oficial, mas a série foi cancelada pela compra da Lucasfilm pela Disney. Cara, tem uma personagem que parece com aquela ali, acho que era a Sokka. A Sokka? Essa aqui. A Ahsoka. Deve ser parente, né? Eu lembro de ter visto alguma coisa dela aqui. Eu não lembro direito o que foi, se foi Taylor. Há muito tempo, mas alguém patrocinou alguma coisa dela aqui. Viu? Tanto de coisa, né, que Star Wars vendeu, o marketing pesadíssimo, né? Aquele vídeo lá de quem é o nerd, fi, a galera é muito fissurada, né? A galera, né? Vocês também são, né? Seus nerds de Star Wars. Tudo que dá pra comprar de Star Wars, a galera compra, velho. É uma loucura. O carinha lá falando, eu tenho um livro super raro de Star Wars. Eu tenho não sei o que, a nave do Star Wars que é super rara e não sei o que. A galera adora uma bugiganga. A bugiganga aí de Star Wars, sabia? Cheio dos funk. Camera Heads. Essa foi uma creepypasta que rodou principalmente pelo 4chan durante o ano de 2008.
Ela contava uma história sobre criaturas que tinham câmeras de vídeo no lugar de suas cabeças. Por algum motivo obscuro, apenas o início da história ainda está disponível. Praticamente mais da metade está completamente perdida. Eu fiz um vídeo há bastante tempo focado no caso, então se você se interessar, sugiro assistir esse vídeo depois desse. Ele é bem ruimzinho atualmente. Esse negócio de câmera Red já existe, né? A gente vive com a cara no celular, logo a gente tem uma câmera no lugar do olho. Tipo aquela galera que vai em show e em vez de assistir o show, assiste o show pela tela do celular, tá ligado? Meio que isso aqui virou verdade, essa creepypasta. Camada 5. Isle of Dogs. Isles of Dogs, ou Ilha dos Cães, em uma tradução livre, foi uma peça de teatro satírica escrita e performada em 1597, escrita por Thomas Nash e Ben Jonson. Não se sabe exatamente qual é o conteúdo da peça, já que após a encenação da mesma no Teatro Swan, parte dos atores e os escritores da peça foram presos por perturbação da ordem pública. Ou seja, a obra ofendeu profundamente muitas pessoas a ponto dela ter sido considerada um crime. E além das prisões, as cópias da peça foram apreendidas e com isso perdidas pelo tempo. A sequência de Senhor dos Anéis. Tendo o título provisório de A New Shadow, ou A Nova Sombra em português, foi um livro planejado por Tolkien para ser a sequência de Senhor dos Anéis, se passando 105 anos depois do fim da trilogia original. Porém, Tolkien nunca finalizou o livro, que na sua visão estava se tornando basicamente uma história de terror. Ele abandonou a história após escrever 13 páginas da mesma. Caramba! Ai, tá muito pesado, deixa pra lá. Fortunata. Invenio Fortunata é o nome dado a um diário de viagem feito por um frade franciscano a mando do rei da Inglaterra em 1360, onde continha uma das primeiras descrições do Polo Norte, o qual se referia como uma ilha rochosa chamada Rupes Nigra. O tal livro, vários anos depois, foi procurado por diversos navegadores durante a Era das Grandes Navegações em 1490, mas aparentemente já naquele momento o livro já era um completo mistério, sendo que ele era só citado em uma carta escrita pelo cartográfico Mercator para o astrônomo inglês John Dee. Além disso, nada se sabe de concreto sobre esse livro. Ah, foi com Deus. The Rape of Wonder Woman. Isso se trata de um polêmico roteiro de 22 páginas que o escritor Mark Miller fez e propôs a DC como uma resposta à clássica história da morte do Superman, onde nessa história a Mulher Maravilha seria estuprada por todo o quadrinho. Miller já afirmou que ele fez essa história apenas como uma piada de mau gosto. E felizmente, o roteiro para essa história nunca foi recuperado. E eu acho que é bom continuar assim. Era meme, guys. Não, era meme, pô, era brincadeira, para, depois de ter criado a coisa mais horrorosa já vista pela humanidade. Ai, meu Deus. Tem maluco pra tudo, né? Camada 6. Super Giles. Super Giles é o nome em inglês de Super Brick, que é um livro infantil holandês que ficou conhecido na internet por algumas pessoas descreverem uma cena em particular do livro onde uma criança se transformava em uma bomba de gasolina. Não se sabia nada sobre esse livro além desses relatos. E a busca ganhou muita força quando o youtuber Wang fez um vídeo sobre o caso, e rapidamente conseguiram identificar o livro, porém o mesmo era bastante raro e demorou um tempo até que alguém finalmente conseguisse pôr as mãos em um exemplar do mesmo. E atualmente o livro pode ser lido por completo na internet. Ah, mas então não tá tão perdido. Operation Dark Heart. Esse é um memorando escrito pelo ex-oficial de inteligência do exército americano Anthony Shaffer. E nele, ele conta sobre o seu tempo de serviço na guerra do Afeganistão, focando principalmente em práticas antiéticas que ele presenciou sendo executadas pelo exército americano. O que fez com que, após a publicação do livro, todas as 9.500 cópias que foram produzidas fossem recolhidas pelo governo por ter informações confidenciais. O governo não grita. Não é pra contar. Com isso, cerca de 250 páginas do livro foram destruídas e algumas edições censuradas. Posteriormente, outras edições do livro surgiram com algumas das páginas retiradas. Porém, ainda muito material que nunca foi relançado e provavelmente nunca vai. Caralho, governo americano aí. A enciclopédia Yongle.
A Enciclopédia Yongle era uma vasta coleção de livros com mais de 11.000 volumes, vindo da dinastia Ming, a atual China, compilada em 1408. Que além de ser considerada uma das maiores enciclopédias já feitas, ela também é uma das mais antigas, abrangendo temas como filosofia, teologia, astronomia e uma rica documentação de toda a história da China. Grande parte dessa enciclopédia foi destruída por diversos conflitos de poderes que resultaram em guerras civis e revoluções que assolaram o território, e com isso, apenas alguns fragmentos sobreviveram. Meanders of Memory. Meanders of Memory, que pode ser traduzido como Meandros da Memória, é um misterioso livro que foi usado como citação em diversas palavras dentro do dicionário Oxford da língua inglesa, que no caso Cara, não é um dicionário... Cara, eu sei que ele já falou da China já, mas agora eu tô pensando que eu tenho muita curiosidade com a China. Tipo assim, eu no momento sei muita coisa do Japão, não sei tudo, né, claro, mas tipo, eu absorvi por causa dos animes muito da cultura japonesa. Aí eu sei que muito nos animes, nos mangás e tal, tem coisa que eles pegam da cultura chinesa. Aí eu fico curiosa, sabe? Pra saber o que tanto é da China, e, tipo, pra ver mais animes que mostrem da cultura chinesa, das coisas, sabe? Vem a China, vem aí, mano, faz mais anime, ó, To Be Hero X, brabo, Lick Clink, brabo também. Lord of Mysteries, um pouco confuso, mas muito brabo também, faz mais. Só que, ó, todos esses que eu citei, quase não tem coisa que mostre da própria China, né? Que fale da China. To Be Hero X não tem nada assim, tipo... não se passa nesse mundo, tá ligado? Lord of Mysteries também é um mundo fictício. Link Clink até se passa na China, mas não tem nada, assim, que muito wow, que demonstre da cultura deles. Queria um anime, assim, que mostrasse mais, sabe? Venha, China, venha, venha, que eu quero ver coisa de você. Apotecário é um anime japonês que tem, né, traços da cultura chinesa, não é japonês. Eu quero uma obra chinesa, chinesona, entendeu? Pra eu falar, absorver a cultura deles. Quero também conhecer a China, nossa. Se alguma empresa aí quiser patrocinar uma viagem pra China, tô dentro. Viajo. O Durek fi. Nossa, já tô lendo já o Duna, já tira muito do meu tempo. Leitura não quero ver anime. Anime pra ver aqui na live. E também, assim, quero absorver a cultura chinesa, mas não quero absorver o mandarim. Desculpa. Não gosto de ouvir as coisas em mandarim. Quero dublado, tá, China? Na minha mesa em português, tá? Porque também não sou obrigada. Já tô aberta à cultura de vocês já, mas também, pô, dubla aí pra nós, né? Só gosto de anime dublado só. Não vejo a Kingdom, é ruim. Mas o mangá, pior que eu já ouvi falar que o mangá de Kingdom é bom, mas nunca cheguei a ver. Enfim, quero animes bons. A China tá investindo, fi. A China tá investindo em anime, ó. Eles vão ver esse vídeo aqui, que eu falei China, palavra China, mais de 5 vezes. Aí vai acionar um alerta vermelho lá, eles vão ver o vídeo. Eles vão falar, ó, brasileira, quer lendo anime? Toma! Aí essa parte aqui eu vou ter que cortar do vídeo. Vai que eles entendem como deboche, né? Mas não é deboche não, eu quero mesmo. Não me mata, pelo amor de Deus, não rouba meus dados. É isso aí. Palavras dentro do dicionário Oxford da língua inglesa. Que no caso não é um dicionário comum, e sim um dicionário histórico que oferece muito mais informações sobre a origem, significado e usagem das palavras do que um dicionário comum. O livro foi escrito por um autor que se identificava como Nightlark, que é bem provável se tratar de um pseudônimo. O livro ganhou atenção quando ocorreu uma revisão completa do dicionário, onde cada fonte de cada palavra foi checada. E obviamente esse trabalho durou anos. Porém, um mistério surgiu disso, que foi descobrir o que realmente era Meandros da Memória. Identificou-se que o livro foi citado no dicionário inicialmente por um antiquarista e escritor chamado Edward Peacock, que viveu durante a segunda metade do século XIX e início do século XX, o qual era um contribuidor respeitado no meio. Porém, não se encontrava o livro em lugar nenhum, apesar de ele ter sido citado em um catálogo de livros datado de 1856. Não se sabe nada sobre o seu conteúdo, mas se acredita se tratar de um pequeno livro de poesias. A pasta proibida de C. Martin Cooker. C. Martin Cooker foi um animador e dublador americano que trabalhou principalmente em projetos do Adult Swim, como Space Ghost Coast to Coast e Aqua Teen. Ele infelizmente veio a falecer em 2019. A gente viu o vídeo do Rádio Raposa, velho. A Rádio Raposa falou desse Aqua Teen. E os caras foram processar.
Ele infelizmente veio a falecer em 2016 de causas desconhecidas, e a sua morte criou uma lenda urbana na internet de que existia uma suposta pasta onde ele guardava desenhos sugestivos, como tirinhas no Safe for Work e uma peça que, de acordo com os rumores, é um desenho do Tom e Jerry e uma cena adulta que envolve fezes. Pique to Girls on Cup. Eu não preciso dar muitos detalhes, não, né? Ainda bem E que apesar apagou. de pessoas próximas a Crooker confirmarem a existência dessa pasta, não se sabe ao certo se ela realmente existiu ou é apenas um rumor. Pernalonga e sua turma número 2. Esse tópico se refere a um quadrinho do Pernalonga que era publicado no Brasil durante o ano de 2009. Não se sabe basicamente nada sobre o que é esse quadrinho, já que todas as edições são extremamente raras. Porém, teoricamente, existe uma versão da edição número 2 do quadrinho que consegue ser ainda mais rara. De acordo com a história, na página 3 da revista, há um veado com o escudo do São Paulo desenhado em seu focinho. Sim, você não ouviu errado. Isso foi uma brincadeira feita pelos editores do quadrinho para sacanear os torcedores do time. Entretanto, parece que essa brincadeira gerou uma polêmica que fez com que a Panini recolhesse todas as cópias que foram entregues às bancas, assim reeditando o quadrinho sem a piada. As informações sobre esse caso são bem questionáveis, visto que o único lugar onde ela foi contada está presente na página da edição no site Guia dos Quadrinhos, e em mais nenhum outro lugar, como portais de notícias, por exemplo. O que faz com que exista a possibilidade dessa história ser falsa, mas ainda não se sabe ao certo. Não, mãe. Foram longe na piada. O Evangelho Q. O Evangelho Q, também conhecido como fonte Q, é uma hipotética fonte perdida que foi usada na escrita do Novo Testamento da Bíblia, como em Mateus e Lucas, onde nele, teoricamente, há várias citações ditas por Jesus Cristo, os quais os documentos onde essas citações aparecem estão completamente perdidos, muitos provavelmente para sempre. Apesar da sua existência ser bastante contestada por alguns teólogos, ela é defendida por outros, mas provavelmente isso vai ser um mistério para sempre. Evangelho de quê? Camada 7. Então é isso, esse é o fim do iceberg. Muito obrigado de coração por ter assistido até aqui. Se gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal para mais vídeos como esse no futuro. E para finalizar, espero vocês em um próximo vídeo. Até mais! Valeu, seu Deus! Mais um iceberg muito brabo aqui de coisas perdidas. Algumas! Tipo a história da Mulher Maravilha ou do Tom e Jerry com cocô. Que bom que foram perdidas, né? A humanidade não perdeu nada, pelo contrário, ganhou. Outras nem tanto, né? A gente fica meio triste de terem sido perdidas. Dá aquela sensação de, poxa, quanta coisa que foi perdida. Algumas foram recuperadas também, né? Pelo fato de elas terem sido perdidas, a galera tentou recuperar e conseguiu. Ficamos sabendo aí do Superman, que a primeira vez que ele apareceu, ele era um vilão. Aí a primeira vez que fizeram a história dele herói, foi mal, foi ruim pra caralho. O autor tocou fogo. Muito louco, cara, muito louco. E ao mesmo tempo que a gente fica feliz de que algumas coisas perdidas foram recuperadas, outras nunca serão recuperadas. Em algum momento, tudo que tá aqui vai ser esquecido. Ninguém mais vai lembrar. Vai passar um tempo, ninguém mais vai importar de lembrar. Igual a nossa existência no planeta Terra. Em algum momento, ninguém mais vai lembrar dela. Vivo hoje, vivo agora, e não vamos ter crise de ansiedade, não é mesmo? Mano, é muito louco saber que aqueles livros e textos na Roma Antiga e na China foram destruídos por conflitos. Chega a ser triste o conhecimento perdido que nunca irá voltar. Pois é, né? Por guerra, né? Por tocar fogo. Faltou citar o livro que seria a continuação de Don Quixote, o qual o próprio autor Miguel de Cervantes disse que seria o maior épico de toda a história da literatura espanhola. Ele acabou desistindo da obra por estar muito extensa e não conseguir resumi-la corretamente. Acredita-se que alguns manuscritos teriam sobrevivido até os dias atuais, mas, ao que parece, encontram-se perdidos. Caramba! A Biblioteca de Alexandria é uma das maiores perdas da história da humanidade, pois Alexandre solicitava que todas as civilizações com as quais teve contato fossem registradas lá. Eram transcritas a história, a cultura e todos os outros aspectos particulares desses povos.
Inclusive, vários livros de outros povos eram emprestados para a biblioteca para serem transcritos e guardados para a manutenção da história. Também haviam milhares de livros de matemática, astronomia e astronomia da época. Pô, que dó, né, velho? Ai, parem de queimar, parem de ter conflitos. Ai, que sensação ruim, cara. Parem de queimar as coisas. O pior é que documentos bíblicos têm muito erro de tradução. Muitas vezes uma passagem não se perdeu, apenas foi alterada entre muitas traduções ao longo do tempo. E aí acaba que o sentido original é perdido, né? Se parar pra pensar, tipo, vai traduzindo, vai mudando, aí chega alguém, muda daqui, muda de lá. É tipo a história lá do barco de Teseu, sabe? Vai mudando tudo. Ainda é a Bíblia, mas com peças novas, tá ligado? Pô, triste. Mas ao mesmo tempo, o que me conforta é saber que mesmo se existisse, muito provavelmente eu não ia ler. Então, na minha vida, não ia mudar muita coisa. Eu não ia ficar lendo sobre a vilinha que o Alexandre, o grande aí, acho que é ele, foi visitar, entendeu? Assim, eu acho que muita gente ia passar um bom tempo lendo, conhecendo curiosidades, mas eu provavelmente não ia. Assim como existe muita coisa que tem salvo por aí, e eu dou zero fodas. Então, pelo menos, ó, vamos olhar pela perspectiva de que talvez se existisse a gente não fosse ir atrás, tá ligado? Não ia ler de qualquer jeito. Então é isso, não vamos ficar tristes pelo que foi, vamos viver o agora. Pra não ter ansiedade, ansiedade faz mal, cai o cabelo, resseca a pele. E é isso, você que viu até aqui, deixa o like, se inscreve, a gravação bruta tá com 56 minutos de vídeo. E é isso, tchau, deixa o like.